Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson, venho aqui rapidamente fazer aqui uma revisão básica do que pode cair na nossa prova, né? São algumas dicas, né? Importante. Talvez uma das primeiras dicas, gente, é a questão do senso comum. É um tema que vai cair na prova, certamente. E senso comum, na verdade, é um conhecimento que a gente pode chamar aqui do cotidiano, do dia a dia, um conhecimento básico, simples, do homem, da mulher comum, tá? É o inverso do científico. Enquanto você tem o que é chamado de conhecimento científico, né, que ele está ligado muito à racionalidade, aos modelos ligados a toda uma didática, a um método, né? Que a gente verifica muito isso nas universidades, né? E mesmo no colégio a gente verifica esse tipo de situação. Quando se fala do senso comum, eu posso incluir as crenças religiosas, eu posso falar das lendas, dos ritos, dos provérbios, né? A sabedoria popular, chamada de sabedoria popular. Então você tem muito essa ideia aí do que a gente pode chamar de senso comum. Tá? Então, o senso comum é o inverso do modelo científico, tá? E é algo que você verifica muito no dia a dia, né? Aquela coisa do conhecimento pela experiência, né? Então, um carpinteiro que sabe o seu ofício não porque foi fazer um curso técnico, não porque foi numa universidade, mas porque conheceu no dia a dia, né? Sabendo, buscando as coisas, aprendendo, avaliando, é mais ou menos nesse sentido. Isso que a gente pode chamar de uma espécie de senso comum, tá? É mais ou menos essa ideia. Tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão da origem da sociologia. A sociologia é uma ciência, né? E como ciência é o inverso do senso comum. O senso comum, conhecimento básico, absoluto, ligado a crendices. Sociologia estuda o homem não isoladamente, mas dentro da coletividade, dentro do grupo, tá? Enquanto ciência, ela analisa os aspectos racionais, ela estuda, por exemplo, como por que existe a pobreza, a miséria, a desigualdade. O senso comum vai dizer o seguinte: olha, existe a miséria e a pobreza porque é a vontade de Deus, né? Tem muito sentido assim, é a vontade de Deus, porque Deus assim quer. E a sociologia parte de uma visão científica, entende que, na verdade, existem fatos, situações que possibilitam a desigualdade, a pobreza, a miséria. Então é muito nisso. Tá? Sabendo que a sociologia ela surgiu como uma necessidade de explicar transformações sociais. Na nossa primeira aula, né, nós falamos aqui muito sobre a passagem da Idade Média para a modernidade, o desenvolvimento do Renascimento, né, o humanismo, né, as três revoluções importantes: Revolução Científica, Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E como não existia na época nenhuma ciência para explicar toda essa confusão, né, porque são transformações sociais, e a física, a química, a biologia não podia explicar essas coisas. Então a sociologia ela foi criada para tentar explicar a origem, né, de tudo isso, por que acontece isso, e entender, certo, que talvez é um ponto central aqui, que nós somos resultados de um meio. Né? Então as pessoas elas vivem dentro de um meio e muitas vezes reproduzem esse meio. Então por mais que muitas vezes a gente pense assim, eu não sou racista, mas se você vive numa sociedade racista, provavelmente no teu íntimo, lá no teu interior, em algum momento você manifestou alguma prática racista. Você praticou, você desenvolveu alguma coisa, uma expressão racista, mesmo você sendo, por exemplo, uma pessoa que tem um pai negro, uma mãe negra, ou seja, também, ou possa ser também negro. Tá? Parece o caso da mulher machista. Né? Quer dizer, mas como é que uma mulher pode ser machista? Pela educação. Ela recebe uma educação machista nesse sentido. Então a gente vai verificar esses modelos, sim, a sociologia então avalia isso. É claro que no meio de toda essa confusão, no século XIX, aqui destacar especificamente o século XIX, você vai ter o darwinismo social. O darwinismo social é basicamente uma espécie de um modelo de conhecimento criado no século XIX para justificar o poderio, a superioridade do homem branco europeu em detrimento dos outros povos. Então, o europeu, as grandes nações europeias no século XIX queriam chegar, por exemplo, na Ásia, na África e dominar esses povos. Só que assim, existe uma regra, não basta você só dominar. Você precisa dizer por que está fazendo isso. Tem que ter um discurso. E o discurso dos europeus era assim: olha, nós estamos chegando na África, na Ásia, porque nós somos superiores. Nós pertencemos à raça humana superior. Brancos, europeus, caucasianos. E o negro, o asiático, são todos seres inferiores.
é um discurso que a gente pode chamar de um racismo científico. E o nome que se dá para isso é darwinismo social. Então tu vai perceber que muitas vezes alguns desses colonizadores, esses monumentos que tiver em algumas praças aí, onde você tem um colonizador, ou o bandeirante lá, o desbravador, alguma coisa assim, esses caras eles usaram muito esse discurso, essa mentalidade racista para dizimar, por exemplo, povos indígenas, para dizimar povos africanos, para escravizar os africanos e também os indígenas. Então tem tudo isso que a gente pode considerar também dentro do modelo, quer dizer, o que pode cair também na nossa prova são coisas ligadas a esse aspecto. Um outro tema que eu quero destacar para vocês que tende a cair bastante é o estereótipo, o conceito de estereótipo. Entenda assim, gente, estereótipo ele é uma classificação generalizada, tá? Então o que acontece muitas vezes? Se a pessoa pertence a um grupo, se acredita que ela tem um comportamento de todo o grupo, tu generaliza, né? Todo judeu é, é rico, tu está generalizando. Ah, aquela ideia preconceituosa, todo português é burro, tu está generalizando, é uma ideia preconceituosa. Todo negro é bom de futebol, é bom de basquete, tu está generalizando. Todo chinês gosta de comer cachorro, está generalizando. Ah, aqui no norte só tem índio, está generalizando. E ao mesmo tempo criando ideias preconceituosas. Né? São, na verdade, modelos mais ou menos nesse sentido. Então, a gente está falando aqui de classificar as pessoas dentro de um grupo e generalizar esse grupo. É mais ou menos isso. Então, o estereótipo, na maior parte das vezes, ele é um preconceito. Né? Quando se fala do estigma social, existe semelhança, porque o estigma ele é também uma forma de preconceito. Só que a questão é que o estigma social está mais ligado à questão física. Né? Então, muitas vezes, as maiores vítimas do estigma social são pessoas, por exemplo, que têm algum distúrbio mental, psicológico. Pode ser, na verdade, um deficiente físico, caso como um cadeirante, né? Alguém com uma deficiência visual, né? O cego, né? Pessoa que tem vitiligo, né? A falta de pigmento na pele. Tá? Então, pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo, o autismo. Então, muitas vezes, pessoas elas estão estigmatizadas a partir de um modelo físico, tá? Então, cria-se uma marca. A palavra estigma ela é uma palavra da grega que significa marca. Então, no passado, né, muitas vezes os donos de escravos na Grécia Antiga marcavam a ferro o rosto dos seus escravos. E o nome que se dava para essa marca era estigma. Tá? E todo escravo era o quê? Estigmatizado, ou seja, marcado. Então tinha a ver com uma coisa ligada à questão física, a marca no corpo. E aí você tem muitas vezes pessoas que podem sofrer preconceito porque são muito gordas, ou porque são muito magras, ou porque são carecas, ou porque usam peruca, ou porque na verdade não tem pigmentação na pele, tá? Ou porque tem alguma deficiência ligada, por exemplo, cadeirantes, por exemplo, ou uma espécie de algum distúrbio mental. Tá? Então entenda que, na verdade, quando se fala em estigma, estão falando de uma marca, mas ela é física, ela tem muito esse aspecto do lado físico. O estereótipo não, é uma coisa muito mais geral, né? Ela é uma coisa muito mais ligada a uma classificação. Aquela coisa do tipo, se é favelado, é bandido, é criminoso. Né? Ou aquela coisa do negro ser estereotipado sempre como sempre um suspeito, o cara ser sempre um suspeito né, por exemplo, num assalto. Tá? Então tem muito essa questão, está estereotipando as pessoas, marcando as pessoas, isso é muito ruim, isso é muito complicado. Existe também um conceito aqui, gente, de status. Os status podem ser adquiridos e atribuídos. Os status adquiridos, você adquire, é o que é chamado de meritocracia, o meu mérito, a minha capacidade, o meu esforço. Por exemplo, eu enquanto aluno passei no vestibular, passei de ano, é um mérito. Isso é chamado de status adquirido. É quando a gente adquire, através do nosso esforço, alguma coisa, a gente conquista alguma coisa. Né? A pessoa que é pobre ficou rica. Tu está adquirindo. Né? Status adquiridos parte disso. Tá? Então tem a ver com o que é chamado de meritocracia. Você conquista as coisas. Já os status atribuídos tem a ver com o nascimento, quer dizer, olha, eu nasci numa condição que pode me favorecer ou não do ponto de vista social. Então, se eu nasci rico, numa classe média, eu tenho muita chance, por exemplo, de chegar num cargo, ter uma boa profissão, alguma coisa dessa natureza. Porém, se eu nasci pobre, negro,
né, numa sociedade racista, eu vou ter mais dificuldade. Se eu nasci mulher numa sociedade sexista e machista, eu, na verdade, vou ter mais dificuldade. Se eu nasci gay numa sociedade né, homofóbica, certo? Eu vou ter mais dificuldade. Tá? Então entenda que o que é chamado de status atribuídos é quando você nasce numa condição, entender que ninguém pede para nascer naquela condição. Né? As pessoas elas nascem numa condição precária. E é claro, quando você está num status atribuídos, isso possibilita a dificuldade de conseguir o status adquiridos. Tá? Então tem muito esse tipo de situação também, essa ideia de como os modelos eles estão envolvidos, classificados, é mais ou menos nessa ideia que a gente vai aqui considerar e avaliar. Tá? E principalmente, gente, na prova vai cair temas ligados à atualidade, né? Alguma coisa ligada à atualidade, por exemplo, ligada à tecnologia, tende a cair alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá? E em geral, eu devo estar mandando também um exercício para vocês. Então, gente, é isso. Basicamente aqui um comentário aqui rápido, uma revisão rápida aqui do que pode cair na nossa prova, mas o tema está muito ligado ao quê? O tema está ligado muito à questão dos status, né? Está muito ligado à ideia, por exemplo, da estrutura social, a origem da sociologia, o darwinismo social, o senso comum, certamente vai cair alguma coisa nesse sentido. E, é claro, a ideia, por exemplo, das múltiplas funções, quer dizer, que está vivendo hoje mais ou menos isso, a multiplicidade de funções. E não esqueçam também de uma coisa, a ideia do Karl Marx, o Marx, né, a questão, por exemplo, do conflito. Não esqueçam de estudar um pouco aquilo que eu trabalhei com vocês, a dialética. Marx entende, o Karl Marx, filósofo alemão, entende que estamos sempre num conflito, num embate. Há um conflito sempre muito forte de um grupo por outro, que ele vai chamar de classes sociais. E essa relação de conflito ele chama de dialética. A sociedade está envolvida dentro de um modelo dialético. Então, um tema que tende a cair na nossa prova também é a ideia do Marx, a ideia de conflito, o embate, a ideia de que existe sempre um grupo batendo de frente com outro grupo. Quando tu abre teu livro de história, existe sempre um conflito, uma grande transformação ali nesse processo. Beleza? Então é chamado de dialética. Falou, gente. É isso aí. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.